Oi pessoal, nesse canal científico, se nós quisermos saber e calcular a força necessária que vai sofrer o universo sob minhas pesquisas de contração no Big Crunch, é muito simples. Bom, se você integrar um paraboloide de 0 a R desse paraboloide e do sinal negativo de uma fração dividido por o raio do paraboloide, em que no numerador você tem o volume do paraboloide, que é meio de πr2 vezes L. Isso tudo está no meu vídeo anterior, tá? Que eu calculo a energia que vai ser consumida no Big Crunch, no qual eu creio. Porque você teve o Big Bang, ele vai tender a parar, vai haver um consumo interno do universo natural, black holes absorvendo estrelas, galáxias absorvendo galáxias, e essa energia vai, como numa nebulosa, na formação de uma estrela, e vai retroagir todo o processo de expansão, voltando ao ponto nele original que nós chamamos de Big Crunch. Continuando a equação dessa energia que vai ser consumida no Big Crunch, porque assim como ela foi gerada, ela será consumida num ciclo possivelmente senoidal. Bom, a integral de 0 ao raio do paraboloide menos fração. No denominador, o raio. No numerador, um produto. Esse produto é o volume desse paraboloide, que é meio de π R2 vezes L. L é o comprimento de expansão do universo, tá certo? E o raio do paraboloide, vezes o ρ, a densidade média. Por quê? Porque com o passar do tempo, ele está em expansão, tá? Você tem um somatório. Pela termodinâmica, o somatório em joules é constante, o somatório da energia. Só que, devido ao tempo, 13,8 bilhões de anos, houve uma diluição dessa energia, tá certo? De uma maneira geral, contemplando galáxias, planetas, estrelas, black holes, enfim. Primeira parte da equação, já citada inclusive no meu vídeo anterior. A segunda parte da equação desse produto é a integral dupla, tá? Desse raio da raiz de 1 mais a função xy em relação a x ao quadrado, mais a função xy em relação a y ao quadrado. Isso vai me dar uma diferencial de área da superfície do paraboloide. Essa diferencial de área vezes uma diferencial de raio do paraboloide me dá uma diferencial de volume. E essa diferencial de volume vezes a densidade me dá uma diferencial de massa da casca desse paraboloide. É como se você pegasse uma fruta, por exemplo, um mamão, e cortasse ele ao meio. Tá? Aquela casca do mamão é essa diferencial de massa. Bom, enfim, toda essa equação está no meu vídeo anterior. Essa equação me traduz a energia em joules, que vai ser consumida no colapso do universo no futuro, no qual eu acredito, pelos meus estudos de física. Expansão, contração. Contração é um colapso dessa energia. Tá certo? Até uma singularidade. Pelo mesmo processo nos black holes,
que nenhuma energia escapa para uma singularidade. Tá certo? Bom, enfim. Mas eu calculei a energia em joules. Agora, que força descomunal será necessária para trazer o universo ao ponto? Isso quando houver perda das fissões e fusões nucleares das estrelas. Quando os black holes, galáxias consumirem galáxias. Quando os black holes começarem a consumir as próprias estrelas, é o que eu chamo da morte do universo. Tá? Então eu creio que o universo tem uma origem, ele vai chegar a um estado estacionário, depois ele vai morrer. Como tudo que nasce, cresce, reproduz e morre, o universo também é um ser vivo, que vai morrer. Mas isso não quer dizer o fim. Ele não terá fim. Porque para mim vai ser um ciclo. Big Bang, estacionário, Big Crunch. Big Bang, estacionário, Big Crunch. Mas não um ciclo repetitivo, como numa senoide. O tempo cada vez novo. O tempo sempre novo. Tá certo? O nosso tempo. Tempo que conhecemos. Ok? Bom, eu fiz esse vídeo porque trabalho, energia é força vezes distância. E para mim saber a força, se por tudo isso que eu já citei nessa integral eu tenho energia em joules, trabalho é força vezes distância vezes o cosseno de θ. Mas considerando esse cosseno de θ, um θ igual a zero, cosseno de 0 grau é limitado por 1. Então, cosseno de 0 grau é 1. Então, vamos considerar o θ 0 graus, cosseno de 0 graus é 1. Então, se o cosseno de 0 graus é 1, força vezes a distância vezes o cosseno de 0 graus, que é 1, vai me dar força vezes distância. Isso é trabalho, trabalho é energia. Toda essa integral do vídeo anterior é a energia em joules que será consumida pelos black holes, que vão surgindo cada vez mais, para volta ao Big Bang, no Big Crunch. Mas se eu quiser saber qual é essa força descomunal, tem como eu calcular essa força descomunal? Tem. Energia, força e distância. Vezes o cosseno de θ, θ 0 graus, cosseno de 0 graus, 1. Então, energia em joules, trabalho, igual a força vezes distância. Ora, se eu tenho toda essa integral que me dá energia em joules do universo, com que será consumida no Big Crunch, a minha força vezes distância, a distância eu passo a dividir. Ou seja, a equação da força necessária para trazer o universo ao ponto original de sua singularidade unigeral do Big Bang será dada por. Eu vou explanar aqui a equação nesse canal científico de pesquisas físicas, uma pesquisa que eu estou fazendo. Peço apoio de algum centro de pesquisas que queira me ajudar em minhas pesquisas solitárias na física. Porém, um incentivador da física, da ciência, no sentido de incentivar também os estudantes de física do Brasil e do mundo, mostrando que, para mim, eu que sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos, a física e a matemática, ela é o alfabeto que Deus escreveu no nosso universo. Enfim, eu creio num catalisador do input original, mas sou cristão, quero deixar bem claro, respeitando todas as religiões e os agnósticos. A equação da força necessária para trazer o universo à singularidade do Big Bang original, num Big Crunch, é dada por integral de 0 a r do paraboloide, menos constante g, vezes
meio de R, raio ao quadrado, vezes o comprimento desse paraboloide. E o raio do círculo do paraboloide, da projeção do paraboloide, vezes a densidade do universo. Ela pode estar diluída, mas ela vai voltar a ser concentrada. Vezes a integral dupla, que é a área da superfície do paraboloide diferencial, que é a raiz, é dada pela raiz de 1 mais função de xy em relação a x, mais função de xy em relação a y, esses dois ao quadrado. Isso é a diferencial de área. Pela diferencial de raio, como se fosse a casca de um mamão cortada em dois. Tá certo? Um mamão papaya, vamos dizer assim, cortado em dois. Então, eu fiz a diferencial da superfície para a diferencial de raio do círculo do paraboloide. Me dá, então, uma diferencial de volume. Vezes a densidade média do universo, concentrada ou diluída. Ela tem uma densidade média. Então, você, multiplicando esse diferencial de volume, que é a diferencial da área para a diferencial do raio, que me dá uma diferencial de volume, multiplicando essa diferencial de volume pela densidade média do universo, diluída ou concentrada, me dá a diferencial de massa, a casca do mamão cortada em dois. E um mamão cortado em dois. Essa diferencial de massa, multiplicado, como eu já falei, o volume do paraboloide, que é meio de R ao quadrado vezes L, o comprimento de extensão do universo, que ele levou 13,8 bilhões de anos, vezes também a densidade, vezes a constante G por meia negativa, integrando de 0 a R, dividido agora para achar a força pelo raio ao quadrado. Porque eu achei energia em joules, que é força vezes distância. Agora, se eu quero a força, a distância vem a multiplicar com a outra distância do raio. Então, um raio multiplica pelo outro raio. Então, se você no denominador dessa equação toda que eu citei, dividir pelo raio ao quadrado, você do círculo do paraboloide, você tem a força descomunalmente grande, absurdamente grande, necessária, e que irá ocorrer debaixo das minhas pesquisas, da contração do universo no Big Crunch. Porque no colapso vai haver um consumo de toda a energia. Como existe o colapso das estrelas, como existe black holes consumindo estrelas, como existe galáxias consumindo galáxias, está havendo um consumo. E esse consumo, essa força necessária, é dada por mais uma vez a equação que eu vou repetir aqui. Essa força necessária dentro dos MKS, correspondente aos joules de energia, é a mesma equação do vídeo anterior, da energia em joules do Big Crunch, é a força do sistema MKS para a necessária que ocorrerá na contração por ocasião do Big Crunch. Essa força, tá, no sistema MKS é dada por integral de 0 a R menos integral de 0 a R menos traço de fração, constante G, meio de π, me permita ler rápido a equação, π, meio de πr ao quadrado vezes L, volume vezes ρ, densidade, entre parênteses, vezes integral dupla da raiz
de 1 mais função de xy em relação a x ao quadrado mais função de xy em relação a y ao quadrado, diferencial de área, pela diferencial do raio, vai me dar uma diferencial de volume, vezes o ρ, me dá uma diferencial de massa, dividido pelo raio, vezes o raio, no denominador, para eu chegar à força. Para eu, como força como energia é força vezes a distância, eu calculei a energia em joules, se eu dividir pela distância, se essa energia em joules já tem um raio no denominador do círculo do paraboloide, então eu tenho que passar para dividir, para novamente dividir pelo raio. Então, quando você divide isso tudo pelo raio, você tem a energia em joules. Quando você divide isso tudo pelo raio do círculo do paraboloide ao quadrado, você tem a força. Uma força descomunal. Que, sob meu ponto de vista, se o universo está freando, ele vai voltar. E quando ele começar a voltar, vai ser a prova mais evidente dos black holes, do consumo e morte, do consumo de estrelas por black holes, do consumo de galáxias por galáxias e de surgimentos de novos black holes. Na verdade, os black holes são um fato. Por quê? É exatamente por causa deles que, após o Big Bang e o estágio estacionário, ocorrerá o Big Crunch. Sob minhas pesquisas, debaixo de minhas pesquisas, pedindo ajuda a um centro de pesquisas, mais uma prova da existência dos black holes. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. E essa é a equação da força descomunal que vai trazer tudo novamente à origem. Mas não o fim. Não o fim. Porque isso nunca terá um fim. Expansão, contração. Expansão, contração. Muito obrigado, um abraço nesse canal científico.